informação, eu até cheguei a orientar no grupo para buscar apoio de profissionais que tem no município, né, de biólogos, geógrafos, né, considerando os atrativos naturais, né, até alguém da área da comunicação social para redigir melhor o texto, porque isso aí minimiza a gente estar voltando informação. Mas é aquilo que a secretária falou, às vezes o município fica apressado em gerar informação, mas esquece um pouco da qualidade. E a responsabilidade, como esse município vai ser apresentado, fica com vocês. Então, sempre que vocês tiverem inserindo informação, imaginem como esse município está sendo apresentado. É da forma que realmente eu gostaria, as informações têm qualidade, as imagens têm qualidade, né? E eu já cheguei a comentar isso também no grupo, a gente deve incluir a participação do município na plataforma como item obrigatório nosso aqui para atualização do mapa do turismo. Então, tem os critérios mínimos, que são aqueles critérios que o Ministério exige. Minas já tem algum tempo, né, já inclui critérios estaduais, né, e a gente quer iniciar isso também, mas com certeza a gente vai inserir aí atrelar a participação do município no mapa, também a participação dele na plataforma. Então, por mais que o município tenha a documentação mínima exigida, a gente vai colocar isso como critério estadual, entendendo que é, sem dúvida, um recurso aí importantíssimo para o município e para Mato Grosso como destino. Né? A outra é só para a gente lembrar um pouquinho, a gente ficou muito tranquilo em ter, né, dessa plataforma ter sido criada por Minas, porque a gente guarda algumas características por estarmos aí no interior do país, né? Então distante do litoral, então a gente acaba sentindo um pouco isso, sabendo que o turismo de sol e praia ainda abocanha uma boa fatia do turismo aí no Brasil e no mundo. E Minas também está distante disso, e a gente da mesma forma, então acaba que a gente se identificou bastante nesse sentido, né? De estar no interior do Brasil, de não ter essa questão dos litorais, e isso facilita até o formulário, os formulários virem mais ou menos prontos, né? De ter essa característica também. É isso. Se alguém, algum município ou região tiver alguma pergunta, alguma coisa. Eu acho que é legal também, gente, a gente ter em mente uma questão, né? Dificilmente uma prefeitura consegue manter um site promocional de qualidade. Né? Na maioria dos casos, a gente tem lá o site da prefeitura, uma aba chamada Turismo, que não traz a informação no formato em que o público deseja. Então, o que o Estado está fazendo aqui do Mato Grosso, que é disponibilizar uma plataforma desvinculada dessa questão institucional, é um salto muito grande, né? Porque manter um site individual atualizado, né, com conteúdo, além de custar, né, na montagem do site, tem o custo de colocar a informação e mantê-la atualizada, né? Então, assim, se você for colocar no papel, isso é um investimento, né, que está sendo disponibilizado para os municípios com qualidade, porque, por exemplo, quando a forma como aparece lá as informações foi pensada, a gente fez uma pesquisa dos principais sites do mundo para saber qual é o formato mais chamativo para o momento. Né? Então, assim, você ter um material de trabalho com essa qualidade disponível, né? Assim, se você for olhar no mercado, o investimento aí é muito alto e é cobrado mês a mês pela atualização. Então, acho que é bom vocês pensarem assim, em colocar uma informação legal, porque vocês vão estar ganhando aí e não precisar de investir num site exclusivo para isso. E digo mesmo para os empreendimentos, né? Porque o empreendimento, ele preenche lá direitinho, tem informação, ele pode mandar, por exemplo, no nosso caso lá, Minas Gerais / Hotel do Fulano. Aquilo tem todas as informações. Então, assim, a menos que ele sinta necessidade, ele não precisa ter um outro canal com informação segura, né, para isso. Quando a gente fez a pesquisa, a gente viu que o segundo lugar onde a pessoa procurava saber se aquela informação era verídica era em sites de confiança, né, institucional. Só que muitas vezes essa informação não está colocada lá da forma adequada. Então foi por isso que a gente pensou em desenvolver. Tá bom? Eu só queria acrescentar essas duas questões.
Eu queria até fazer um outro comentário também, em cima do que a Flávia falou em relação às políticas públicas serem mais casadas. Uma coisa que contribui muito para a gente fazer, né, que a plataforma nos ajuda, é a gente faz um alinhamento em relação à plataforma com o Observatório do Turismo, exatamente para trazer a informação que o Observatório pesquisa e tudo com que a plataforma coloca para a gente. Então, a gente tem ali uma forma de entender qual que é a tendência de comportamento do consumidor, na medida que a gente consegue mapear que tipo de acesso que a gente está tendo, o que acessa mais, de onde, tudo, e aí consegue balancear isso com a demanda que a gente entende no observatório, até para ver se a gente está atuando de forma interessante para aquele mercado que está se interessando de fato por Minas Gerais. Então, é importante a gente ter isso em mente. Uma outra questão que a gente precisa entender, e aí eu gosto de reforçar isso muito como o Flávio colocou, de quem está preenchendo o material, às vezes, como no nosso caso é vinculado a outras políticas, às vezes a gente tem fases que tem o período de preenchimento. Então, às vezes tem muito município que, para não perder o prazo, ele preenche de qualquer jeito, só poder passar, preencher e tudo entregou. Só que depois isso vai dar um retrabalho tremendo, porque vai voltar tudo para ele vai ter que voltar, vai ter que preencher e tudo mais. Então, o que a gente sugere é, de fato, um planejamento para desenvolvimento desse tipo de atividade, porque aí preenche de uma vez só, né? Preenche, aí se de fato tiver que corrigir alguma coisa, essa correção ela fica cada vez mais pontual, porque como é uma ferramenta que vai ser nova para vocês, é natural que aconteça erro, é natural que precise voltar, isso aí não é o problema. Só que vocês têm que levar em consideração que exatamente por esse tempo que vocês estão se ajustando, vocês precisam também planejar um pouquinho como é que vai ser essa participação, como é que vocês vão incluir essa informação, para que vocês tenham aí, né, como o Diego colocou, um conteúdo bacana, escrito, né, de acordo com a linguagem que for necessária para cada área ali de preenchimento, para conseguir atender isso direitinho, tá bom? Aqui eu estou vendo a pergunta da Suzy. Isso, era isso que a gente ia solicitar para... No caso dos guias, a gente tem os guias credenciados no Cadastur e o serviço fica disponível também no site, não fica, Flávia? Agora me deu a dúvida aqui mesmo. No caso dos guias, atualmente ele não aparece para o turista, né? Mas é uma parte que nós estamos mexendo. Quando a gente pensou, a gente colocou eles dentro de um formulário que eram preenchidas associações também. Então, lá não tinha algumas questões que são necessárias para que a gente fale sobre o guia. Por exemplo, assim, aqui é um estado muito grande, né? Então, tem um guia que só atua, por exemplo, em Ouro Preto. Então, a gente não estava conseguindo fazer essa vinculação geográfica. Então, hoje a gente precisou mexer para que depois suba com a informação. Então, a gente vai ter que fazer um caminho agora de voltar com certas informações para que os guias coloquem e assim aparecer para o turista. Porque hoje, alguns não aparecem, porque a gente não pensou nesse formato no início, né? Foi um dos erros que a gente viu que precisava ser corrigido e ele está no processo. Mas eu acho que é super importante aparecer que ele é credenciado, né? Que ele tem essa qualificação e qual que é o tipo de atuação, que língua ele fala e tal. De certa forma, no cadastro a gente já consegue ter essa informação no site do cadastro, né? Mas a gente está nesse trabalho de trazer isso para a parte inicial também. Aí não sei se o Diego quer fazer algum acréscimo, que eu não sei se eles fizeram alguma alteração nesse sentido. Ainda não, Fábio, mas eu acho também extremamente interessante, Suzy, e a gente vai discutir isso aqui internamente e também trocar alguma ideia aí com o pessoal de Minas para, né, chegar num consenso aí de que forma isso pode aparecer na plataforma, tá? Isso aí fica o nosso compromisso. Uma coisa também que uma situação aqui que passou, que a gente trabalhou na época, que a gente alterou, a parte de eventos também, festivais. No início, esses eventos eram preenchidos também pelas prefeituras, né, indicadas ali diretamente, colocavam sob o mesmo processo de todas as outras informações. Depois a gente alterou. Hoje, quem preenche, ele é aberto para qualquer pessoa que realize algum evento. E por que a gente fez essa alteração? É o produtor do evento que coloca o evento na plataforma. Seja ele um evento municipal, né, realizado pelo poder público, seja por uma iniciativa privada. E basicamente pelo seguinte,
às vezes vinha aquele... Sabe quando a gente tem, às vezes, o calendário no início do ano, aí preenche toda a informação, e aí ao longo do ano ele foi mudando por alguma razão, às vezes choveu demais um dia, teve que cancelar o evento, aconteceu alguma coisa, então às vezes a informação lá não ficava atualizada, então poderia acontecer do turista chegar numa cidade achando que o festival gastronômico, o festival de teatro, alguma coisa do tipo ia acontecer naquele período, e aí o festival foi alterado e essa informação não estava atualizada para a gente. Então, a responsabilidade dessa informação no portal é do realizador do evento. A gente é o canal de divulgação dessa festividade, do que for colocado naquele momento. Então, isso faz diferença também, porque senão, às vezes, tem alterações que acontecem que a gente não consegue acompanhar em tempo real. E aí, por exemplo, só na plataforma esse ano, se não me engano, são 2.000 eventos cadastrados. Então, imagina se a gente for olhar evento por evento para saber se está com a data atualizada, local atualizado, esse tipo de coisa. Então, por isso a gente abriu o produtor de eventos. Ele tem um usuário específico, ele entra, cadastra o evento dele e vai atualizando à medida que ele tiver que fazer alguma alteração nas informações que ele acrescentou. Marina. Ok, Suzy, pode. Deixa eu, pessoal, fazer uma consideração aqui. Eu queria que você falasse um pouco, Marina, de como a plataforma vai auxiliar Minas agora no pós-pandemia, né? Que a importância da plataforma vai ter nesse momento agora para vocês aí em Minas. O pessoal entender um pouco mais a magnitude da plataforma, não só na promoção, na parte técnica, mas também para ajudar o governo de Minas a estar trabalhando. Eu só queria saber se a Suzy, você quer acrescentar antes, aí eu respondo Jefferson, como é que você prefere? Pois. Bom, na realidade, eu acho que a pandemia, falar que a pandemia pegou todo mundo de surpresa é chovendo molhado, né? Todo mundo está sentindo na pele mesmo o que está acontecendo. O que a gente está atuando aqui em Minas em duas frentes em relação à pandemia. Duas principais, né, no que diz respeito à atividade turística. A primeira, a gente está auxiliando, né, as entidades e tudo, na realização de ações emergenciais, então, informações de acesso a linhas de financiamento, atendimento mais emergencial, a gente faz parte do Comitê da Saúde, criado no Estado, para trabalhar as questões voltadas para o Covid, e a gente está trabalhando muito em cima agora dos protocolos, né, do que são esses protocolos de retomada e tudo mais. E no caso, agora que o setor começou assim, a olhar para além do emergencial, e aí está começando a conseguir olhar alguma coisa de médio prazo, pelo menos, a gente está trabalhando, então, entendendo, né, quais são as tendências de mercado e tudo, como que a gente vai conseguir trabalhar, né, na medida que quando for possível uma retomada, e aí, a partir disso, a gente já está programando algumas ações. E o portal, ele faz toda a diferença para a gente, né? A plataforma, ela faz toda a diferença para a gente. Porque, por exemplo, hoje a gente consegue, a partir da plataforma, saber, por exemplo, quais são os empreendimentos que eu tenho identificados no estado com cadastro. Eu consigo identificar qual que é o leque de municípios hoje que tem algum tipo de atividade turística, que estão credenciados lá de alguma forma. Então, para a gente, inclusive, conseguir colocar essas políticas de apoio, de resgate em voga, a gente precisa conhecer esses números. E, principalmente, porque o que a gente percebe? Como a gente está entendendo que os próximos passos, a gente vai precisar muito do marketing digital, a plataforma, ela dá subsídio para a gente trabalhar isso. Porque ela dá tanto a questão do portal em si, como ela dá um insumo para a gente trabalhar nas outras ferramentas. Eu não sei se... E a gente recebe também conteúdos que a gente acrescenta lá. Umas 2 semanas mais ou menos, eu não sei se todo mundo viu, a gente conseguiu colocar uma área lá dos vídeos em 360. Então, na realidade, a possibilidade de uma visita virtual a vários atrativos de Minas Gerais, cidades históricas, alguns museus e tudo, que a partir disso a gente conseguiu colocar. Então, a plataforma, ela vira esse cartão de visitas de fato, né, para a gente reforçar essa comunicação, essa presença no imaginário do turista para vir para cá, e ela também dá esse leque para a gente, esse bastidor, digamos assim, de conteúdo em termos de volume de empreendimentos, qual a localização deles, até para a gente conseguir perceber o que fechou, o que não fechou nesse período de pandemia. Porque na hora que a gente for fazer uma nova atualização do ICMS ou do inventário, né, para
Maria, travou só para mim? Não, acho que travou geral, travou para mim também. Esses eventos foram cancelados ou não? Quantos desses eventos foram suspensos ou não, adiados ou não? Esse tipo de coisa. Então, ela dá essa informação para a gente de ordem mais estratégica. Então, ela serve para a gente fazer a vitrine, de fato, né, da promoção do Estado, mas ela consegue dar esse conteúdo para a gente trabalhar em termos mais estratégicos. E aí, saber o peso, e aí eu fico brincando muito com isso aqui, que eu acho que a gente, às vezes, aprende, se a gente não aprende pelo amor, a gente aprende pela dor, né? Então, assim, se tinha alguma dúvida do impacto econômico que o turismo gera nos territórios, com essa pandemia a gente viu que essa dúvida acabou. A gente está vendo pelo volume de impacto financeiro, número de empregos que estão sendo, que estão em risco, número de empresas que estão em risco. Então, agora, se a gente tinha alguma dúvida em relação a isso, ficou muito claro o papel do turismo na geração de atividade econômica, geração de riqueza, emprego e tudo mais. Então, assim, eu acho que o ideal da plataforma é isso. Ela dá a visibilidade que a gente precisa, mas ela também traz insumo para a gente trabalhar no planejamento. E é o que a gente espera conseguir a partir de agora, na medida que a gente vai também acompanhando e atualizando as informações ali dentro. E tem uma outra questão, gente, que a gente não comentou e que é importante. Como a plataforma ela é totalmente promocional, né, inclusive ela é .com, no nosso caso, a gente consegue continuar a ação de promoção mesmo em períodos eleitorais. Por que isso faz diferença? O turista não deixa de viajar no período eleitoral, mas a gente, enquanto poder público, tem várias restrições para esse período. Então, se a gente não tivesse uma plataforma com esse perfil voltado para a promoção, a gente teria que suspender ou paralisar a cada 4 anos essa ferramenta. Então, com a plataforma voltada para a ação promocional, a gente não passa por isso. Durante o período eleitoral, ela sempre fica lá. Inclusive para as prefeituras. No período eleitoral municipal, ela também não sai do ar. Então, tanto as prefeituras quanto o Estado e as instâncias de governança regionais conseguem continuar suas atividades de promoção e de planejamento turístico, acompanhando as ações da plataforma, visto que ela tem essa linguagem promocional e ela não precisa ser suspensa nesses períodos de eleição. Eu queria acrescentar 2 coisas sobre essa pergunta que foi feita, que é o seguinte, né? Eu penso que todos os indicativos estão mostrando que pós-pandemia a gente vai ter um volume de turismo regional, né? Então, eu acho que a ferramenta vai ser a principal fonte de informação para esse turista que está naquela região ali que vai querer essa informação, caso esse dado se confirme, né? Mas é o que tudo tem indicado. Fora isso, lá tem um espaço para blog, né? Que a gente vinha falando de regiões e tal, tananã, dando dica de viagem e tal. E aí, com essa questão do isolamento, nós começamos a falar sobre gastronomia, curiosidades da cultura. Então, a gente manteve o contato e o turista ali sabendo de curiosidades, né, sobre algumas regiões, sobre a gastronomia, que é algo super positivo também. E durante a pandemia, a gente teve vários recordes batidos nas nossas redes sociais, né, de interação, curtidas, comentários e também de seguidores. E só para lembrar as informações que hoje a gente divulga lá, por exemplo, no nosso Instagram, o conteúdo da informação do local, ele sai dessa base de informação, né? Então, são assim, só acrescentando 3 pontinhos que eu acho que foram assim, bem importantes para a continuidade do nosso trabalho nesse momento de pandemia e do pós também, que eu acho que vai poder acrescentar. Tem uma pergunta da Mônica. Quando que o Estado pretende fazer essa plataforma? Mônica, na verdade, nós já temos uma parceria com o Minas já tem alguns anos, e nesse último ano agora nós começamos a trabalhar mais intensamente ela para alinhar. E agora nós já disponibilizamos ela para os municípios para começarem a inserir. Eu pretendo lançar ela ainda no primeiro semestre, até junho, tá com ela no ar. Mônica, o município, Barra do Garças, recebeu e-mail para preenchimento, tá? Para login e senha para iniciar o preenchimento. Então, a plataforma ela está pronta. O que a gente está fazendo agora no momento é a alimentação e ajustando alguns bugs, algum ajuste de informação
que tenha que ser feito, como foi discutido aí no início por mim, pela secretária, pela Flávia, é um negócio que tem que estar em constante, né, adequação, enfim. Então é nesse processo que a gente está, mas o município já recebeu no e-mail aí essa informação para gerar seu login, senha e começar a alimentação. E aí a gente fica à disposição aqui para orientar qualquer dúvida, qualquer situação. A Suzy quer falar agora, Suzy? Oi, bom dia. Bom dia. Estão me ouvindo? Ouvindo, Suzy. Tá. Bom, somente eu ia só apresentar, né, um pouco o tema de números da nossa realidade de guias de turismo aqui no estado de Mato Grosso. Nós estamos aí por volta de 475 guias no estado, porém está desmembrado, né, em várias cidades aqui no estado, em 6, 7 polos, assim, regiões que predominam o turismo. Já estávamos conversando com o secretário Jefferson com respeito a isso, a inclusão desses guias. Os guias, eles já, por eles já ter o nome de guia de turismo, eles já têm o cadastro no Ministério do Turismo, né? Já tem essa, digamos, esse segurança. Só que nós temos que alinhar, secretário, eu recebi alguns e-mails também, eu fico um pouco preocupada, porque são de turistas que mandaram e-mail no sindicato, alegando que tem pessoas que se manifestavam ser guias e na hora não eram guias. Isso é um pouco delicado, porque isso acaba queimando um pouco o destino final, né? E aí, por isso que eu estava alinhado também na pergunta, como é que seria a inclusão desses guias? Porque, lógico, tendo o cadastro, ótimo, ele é guia. Agora, temos que alinhar o tema dos perfis deles para o público que estaria vindo ao estado, né? Porque eu acho que, infelizmente, acho que em qualquer região e qualquer lugar turístico, o negativo se espalha mais rápido, né? Então, eu só queria falar isso para a Mariana, né? Marina. Só para dar um geral, né, do nosso perfil aqui do estado de Mato Grosso, os guias. E assim, os turistas, quando vêm, o público, o objetivo deles, a maioria das vezes, é o nosso Pantanal, né? Então, lá também tem os guias já especializados para aquela parte, né? A demanda já é um pouco mais, digamos, específica. Temos na Chapada, né? Que já é outro setor. Então, eu acho que tem muitos cadastros, tem muitos guias também que não têm os dados, infelizmente, atualizados. Isso também atrapalha muito na parte da inclusão deles mesmo no sistema, né? Agora, nessa etapa da pandemia, estamos passando por uma situação bem delicada e estamos correndo, via sindicato, estamos correndo atrás de alguns meios, mas, assim, a gente está pensando também, justamente no pós, né? E aí, isso que eu queria falar, né? Um geral só do nosso profissional guia de turismo aqui no estado de Mato Grosso. Bom dia. O guia de turismo está constante com a gente, né, Marina? Nas nossas discussões do Fornatur, cobrando um auxílio do Ministério, para nos auxiliar cada vez mais, tanto na parte de fiscalização, Suzy, como uma ajuda nesse momento agora de crise, de pandemia, muito específico para o setor dos guias e dos transportadores, né? Aqui em Minas, a gente está tentando, além, né, da nossa briga diária lá no Fornatur, né, Jefferson? A gente está também atuando junto ao governo, porque tem algumas ações de ordem de assistência mesmo, né, mais emergencial para alguns grupos aqui no estado, e a gente está incluindo também os guias. Então, a gente está tentando, por exemplo, o auxílio de cesta básica, de orientação para conseguir, né, o valor aquele auxílio emergencial que o governo federal está passando de R$600. Tem muita gente que tem dificuldade, às vezes, no acesso, no preenchimento dos dados, esse tipo de coisa. Então, a gente está organizando, o secretário Leônidas, né, que entrou agora, está organizando, voltado principalmente para a cultura, que a maioria desses grupos, desses coletivos, são vinculados à atividade cultural, mas a gente acrescentou também os guias de turismo para que a gente consiga auxiliar nesse sentido. Então, acredito que a partir da semana que vem, a gente consiga ter algum tipo de retorno nesse sentido aqui para o estado, e a gente passa pela mesma situação. A gente tem
guias aqui, né? Você tem os guias cadastrais, tudo, mas dependendo da região, você tem os guias locais, que são extremamente especializados naquele ambiente, e que às vezes, né, o turista desavisado, às vezes não sabe escolher o melhor serviço, então a gente precisa, eu acho que é um serviço, um trabalho de formiguinha aí, de mudança mesmo, né, às vezes de pensamento e tudo mais. Agora, uma coisa que a gente vê que eu acho que a gente tem uma situação bastante complicada agora, mas eu sempre preferi ver o lado cheio do copo. Então, a gente tem que observar também as oportunidades que podem estar aparecendo nesse momento. Então, uma das coisas que a gente está identificando aqui é que quando começou a pandemia, os turistas que não tiveram compras, digamos assim, em canais oficiais, como agência de viagem ou serviço de um guia propriamente para orientar corretamente, ele teve muito mais problema, ou seja para adiar um pacote, seja para retornar de uma viagem de onde ele estava e tudo mais, do que aqueles que fizeram a compra diretamente com uma agência ou diretamente com a companhia aérea, no caso dos voos. Então, a sensação que a gente tem, que a tendência vem mostrando, é que nessa retomada, o turista vai procurar principalmente segurança. E, claro, vai passar pela questão da segurança de ordem sanitária, né, desses protocolos e tudo, como é que ele vai ter que se comportar, mas vai passar também pela segurança dos serviços que ele está contratando. Então, o que a gente tem visto como tendência é uma possibilidade de retomada e de reconhecimento, de fato, de alguns serviços que estavam sendo colocados um pouco em xeque pela facilidade que a gente tem hoje com a internet. Então, né, o serviço do agente de viagem, a gente entende que deve ter uma retomada, um reconhecimento maior agora, do próprio guia de turismo. Então, nesse momento, né, pelo menos nesse recomeço, o que a gente está entendendo como tendência que vai acontecer é, de fato, o turista buscar por uma segurança. E aí, segurança no sentido mais completo que a palavra puder ter, passando pelos prestadores de serviço, pela segurança de ordem sanitária, né, de higiene e tudo mais, segurança física mesmo, que isso ele sempre procura, mas a gente pode observar aí uma retomada, um reconhecimento desses profissionais mesmo, né? Pelo menos nesse começo aí, eu acho que até à medida que a gente começar a retomar, sei lá, vamos botar agosto, pode ser uma possibilidade, não sei, mas eu acho que do que a gente tem visto, tem boas chances desses serviços serem ampliados, sabe? Serem mais requisitados mesmo. Ok. Só respondendo uma pergunta da Bruna, de Novo Mutum. Novo Mutum, inclusive, quero aqui parabenizar, um dos municípios que está com preenchimento aí bem acelerado. Eles têm trabalhado muito esses dias para inserir informação. A Bruna perguntando se a gente tem intenção de fazer algum material orientativo para o preenchimento, né? Na verdade, nós fizemos um vídeo bem inicial. O vídeo, obviamente, é bem sucinto, mas a intenção, sim, da gente trabalhar, nós já conversamos isso aqui internamente, como a gente teve um volume maior nesse momento e esse início de pandemia aqui, até com, né, alguma redução de carga horária, algumas situações, a gente acabou optando primeiro por esse vídeo que faz essa orientação, mas a ideia é a gente fazer um material em PDF com as telas do sistema para o preenchimento por parte né, tanto do perfil município quanto do perfil trade, tá, Bruno? A gente vai trabalhar nisso aí, nesse segundo momento, tentar acelerar para orientar. Mas no mais, lembrando, tem esse vídeo que já dá uma orientação, embora de forma sucinta, e a gente fica à disposição pelo WhatsApp, pelo e-mail principalmente. Fica, às vezes, mais fácil da gente responder, ordenar a resposta e escrever algo mais consolidado, tá? E aí aproveitar a oportunidade já, que nós recebemos algumas demandas, logo quando a gente lançou, nós tivemos problema com alguns erros em alguns questionários, na verdade, principalmente no A1, que é o início. Então, os municípios entravam, davam erro e eles paravam de preencher o formulário. Então, só para explicar, pessoal, essa organização, né, A, B, C, 1, 2, 3, ela é uma organização que vem da metodologia do inventário da oferta turística utilizada pelo Ministério e que sabiamente Minas utilizou como base, porque se você precisar transferir no futuro essas informações, elas estão organizadas e seguem uma metodologia. Mas o fato de você, por exemplo, acessar o formulário A1 e ele dar erro, não significa dizer que o A2, o A3, o B1, o C, alguma coisa está com erro. Então,
iniciou o preenchimento, ele deu um erro, passa para outro formulário, tá? Não significa dizer que os demais estão dando erro. Então, e nem necessita preencher numa ordem. Eu tive município aqui que estava preenchendo o A1, só passava para o A2 se terminasse o A2, o A3 não é isso. Então, podem preencher. Se quiser começar lá pelos atrativos, que são os formulários C, comecem, passa para o A depois, para o B. Então, não se prendam a essa ordem, não tem necessidade disso. E mais uma vez, teve erro, né, pula para outro formulário e nos comunica via e-mail para que o Marcos aqui busque ajustar né, resolver esse erro. Tranquilo? Alguém quer fazer mais alguma pergunta? Carol, da imprensa, estou vendo ela aí. Eu costumo brincar com a turma e quando fica todo mundo muito silêncio, eu fico um pouco com medo. Secretário, tem uma pergunta. Vamos lá. Tem uma pergunta aí que alguém... Marcelo. Deixa eu ver. Marcelo, isso. No caso do nosso lá, a gente participa, o município, toda a informação que de fato aparece é daquele... Marina, por gentileza, você podia só fazer a pergunta, porque aí fica mais fácil para quem está... É a pergunta do Teles Pires, não é isso? Isso. Desculpa, eu não coloquei nem o meu nome. No caso é o Marcelo, daqui da região da Amazônia Mato Grossense. Sou o presidente da Federação Mato Grossense de Pesca Esportiva e também trabalho na área de turismo de pesca esportiva aqui da região. Então, essa dúvida é em relação à questão do uso da plataforma, associado, ou, no caso, disponibilizada na utilização pelos empresários, né, do setor privado. Não, os empresários podem usar. O que a gente colocou como critério, no caso de Minas Gerais, é que as informações que ficam de fato acessíveis são daqueles empreendimentos que são formalizados e naqueles que precisam ter, que são obrigatórios ter cadastro, a gente olha as duas coisas, formalização e cadastro. Aqueles que não são formalizados, a gente não fica disponível para o turista acessar. E aí, o controle disso, a informação vem do inventário. Então, o município, ele tem acesso a todas as informações, ele faz o levantamento do inventário no município, e esse levantamento do município, ele traz para dentro do formulário, para dentro da plataforma. Então, o que a gente faz, o filtro, como critério que a gente colocou, é que todo empreendimento que fica acessível para o turista, às vezes vem mais informação do que isso, né? O município preenche mais coisa, é normal, mas o que fica acessível para o turista, o que fica disponível, né, para acesso na plataforma, são aqueles empreendimentos que são formalizados, e no caso, aqueles que têm obrigatoriedade de cadastro, que apresentem um cadastro. Mais alguém? Ficou claro, Marcelo? Eu levantei a mão aí. Okay. Me ouve? Chapada dos Guimarães. Bom dia, Marina. Bom dia, Diego. Bom dia, secretário. Bom dia a todos. Marina, eu sou aqui de Chapada dos Guimarães, né? Atualmente estou na Secretaria de Turismo do município e recebi essa demanda do pitch aí do secretário, né? É um trabalho que eu já estou organizando minha equipe para fazer, né, a alimentação da plataforma por aqui. Inclusive, vem de encontro com um trabalho que nós fizemos até 2 semanas atrás, né, temos um consultor local aqui que é certificado, consultor do Sebrae, etc., que está me ajudando na parte de inventário, né? Então, a gente conseguiu elencar aqui 24 atrativos iniciais para fazer o nosso trabalho de regulamentação desses atrativos com SGS, e normatização, e estruturação e validação de cada atrativo para começar um projeto de organização, né, para trabalhar com voucher único, etc. Então, esse trabalho de alimentação do pitch veio de encontro com isso. Tá? Então, a gente vai assimilar isso, a gente vai encarar como uma tarefa nossa aqui da Secretaria, e já tem uma pessoa que está selecionada na nossa equipe para fazer esse trabalho. Eu estou só colocando um computador lá e pegando as orientações para deixar essa pessoa bem preparada para fazer esse trabalho, como vocês falaram, né? Com qualidade. Entregar as informações bem feitas, preencher bem preenchido, colocar material visual
né, valioso, etc. Então, a gente está preparado para isso. A partir da próxima semana, acredito que a plataforma já vai estar recebendo nossa primeira alimentação lá. A minha pergunta para a Marina, em relação à Secretaria de Estado de Minas e também para o Jefferson, aqui na nossa Secretaria Estadual, é se o governo do Estado, né, de alguma maneira, além de estar oferecendo essa plataforma e estar fazendo essa gestão, né, desse trabalho todo que vai gerar o portal, divulgação, etc., se tem algum planejamento de aporte de recurso financeiro direto para as secretarias municipais. Por exemplo, se eu for produzir material, às vezes eu vou precisar de um profissional de fotografia, né, uma empresa de audiovisual, talvez alguém local, eu vou acabar fomentando uma economia nesse sentido para poder gerar esse material que vai fomentar o turismo, etc. Isso tudo tem custo e todo mundo sabe que as secretarias municipais, o orçamento para o turismo é mínimo, né? É bem difícil trabalhar. Então, eu vejo uma necessidade de aporte financeiro também maior. Então, eu sei que a gente pode buscar iniciativa privada, parcerias, etc. Mas minha pergunta é se o governo do Estado tem algum planejamento de aporte financeiro direto para fomentar esse trabalho específico de gerar essa plataforma e transformar esse portal numa referência aí do turismo no nosso Estado. E se isso foi feito em Minas e se tem algum planejamento disso aqui no Mato Grosso. Essa é a minha pergunta. Flávia, se tiver que complementar, você fala também, tá? Mas, Luiz, obrigada. De qualquer forma, como é que a gente fez aqui no Estado? A gente não tem um aporte para os municípios. A gente trabalha, de fato, a primeira coisa que a gente fez foi, de fato, comprar o domínio, que até então, quando a gente foi fazer o site, né, o minasgerais.com.br, o domínio não era do Estado, ele tinha sido adquirido por uma pessoa, o Estado teve que comprar, isso já deve ter uns 8 anos ou 10 anos quase, se não tiver um pouco mais, tá? Mas mais ou menos isso. E aí depois a gente trouxe a elaboração do portal tudo para dentro do Estado. Teve uma primeira fase que foi contratada de uma empresa, porque a gente não tinha equipe técnica para isso. Teve uma empresa contratada para elaborar todo o sistema, o portal e tudo mais, depois isso passou para a secretaria, que hoje a gente faz, então todas as atualizações, a cara que ele tem hoje, já é da construção interna da equipe da secretaria. A gente não chegou, até onde eu sei, Flávio me corrige se tiver acontecido antes, acho que nunca teve repasse para município, para trabalhar o portal. O que a gente fez e que a gente utiliza o Estado comprou um banco de imagens, variadíssimo, que a gente está precisando, inclusive, renovar esse banco de imagens agora, porque a gente entende que são bens e atrativos públicos, né? Então, por exemplo, um parque, o centro histórico, um museu que seja público, independente se é público, municipal, estadual ou federal, esse tipo de coisa a gente acrescentou nesse banco de imagens. No que diz respeito aos empreendimentos, a responsabilidade da imagem que for colocada é do empreendimento. Então, ele que compra a imagem, contrata alguém, faz da forma como ele entender melhor para ter uma imagem de qualidade. Naquele critério que a gente conversou, de ter a possibilidade, né, a licença de uso, a aquisição mesmo daquela imagem e tudo mais. Mas a gente, de fato, não tem para essa ação um repasse específico para os municípios. O que a gente faz no caso das imagens, o Estado está tentando renovar esse banco de imagens que a gente está precisando de toda forma, e a gente tem uma orientação para os municípios. Então, a gente tem um trabalho que a Flávia coordena junto com o Márcio, que são as RTAs, que são as reuniões técnicas de alinhamento. O que é isso? Por isso que, como ela colocou, é importante a gente coordenar as políticas públicas com o portal, com o PIT mesmo. O que a gente faz nas RTAs? A gente tem as demandas das instâncias de governança regionais, falando quais são os principais pontos que elas entendem que precisam ser trabalhados na região. Então, a gente recebe de tudo, desde política pública, Fundo Municipal de Turismo, Plano Municipal de Turismo, ICMS turístico, vários temas, e um deles que a gente sempre trabalha é a plataforma. Então, a gente faz um treinamento com as instâncias de governança regionais, e aí, né, por efeito cascata, os municípios que fazem parte das instâncias, tanto para o preenchimento do formulário, como ações de marketing digital, a gente faz um treinamento específico para eles, processo mesmo de construção, redação, elaboração de conteúdo para essas várias ferramentas, seja o blog, seja o portal, seja o preenchimento dos formulários. Então, a gente dá outros tipos de suporte. O que eu vou te falar, se é o melhor dos mundos ou não, a gente sabe da realidade dos municípios, mas até hoje essa foi a forma que Minas Gerais encontrou de conseguir trabalhar e apoiar.
E aí eu falo muito com a equipe, com os parceiros e tudo, que tem 3 coisas que eu aprendi a falar obrigatoriamente, né, digamos assim. A falar não sei e a falar daqui a pouco. Por que isso? Hoje, eu não tenho a menor previsão de recurso para repassar para município e nem para a instância de governança regional no estado de Minas Gerais. Então, qualquer ação que a gente tem planejada hoje na secretaria, de continuidade ou de novos processos e tudo, estão sendo feitos a partir dessa situação. Eu não tenho recurso para repassar e muito pouquinho para investir. A gente conversou disso outro dia, né, Jefferson, no Fornatur. Em função da Covid, vários estados estão tendo cortes consideráveis, né, no setor de turismo, em vistas às necessidades de investimento na área de saúde. No caso de Minas Gerais, a gente teve um corte orçamentário de 49% do orçamento que eu já tinha, que já não era enorme, né? Então, assim, e a gente tem uma situação financeira de Minas Gerais que não é segredo para ninguém no estado que a gente está. Mas no caso do PIT, por exemplo, a gente não teve repasse de recursos para município, a gente trabalha com repasse de conteúdo, conhecimento, informação e treinamento. E no caso daquilo que a gente entende que são, né, no caso do banco de imagens, como eu falei, a gente procura ter o banco de imagens para os para os atrativos e tudo que é da ordem que sejam públicos. Aquilo que é privado fica a critério do proprietário, né, do empreendedor, repassar e trabalhar na qualidade da imagem que ele vai disponibilizar. Flavinha, teve alguma coisa diferente antes disso? Já chegou a ter algum histórico, alguma coisa nesse sentido ou não? Acho que o Márcio vai conseguir acrescentar melhor aí. Ei, gente, Márcio falando aqui, tudo bem com vocês? Só para acrescentar, Márcio, tudo bem. Né, a questão do inventário, a gente entende que o inventário ele é uma atribuição municipal, né, elaborar o inventário, ter essa informação atualizada. E aí, quando fala de entrega do Estado para os municípios, quando você pensa na plataforma do tamanho que ela é, o gasto que o governo já teve, né, elaborando essa plataforma. Se você vê o custo, né, vocês que alguns são de município, o custo que é um site promocional de um município, manter isso atualizado, isso tem um custo, né? E toda essa gestão da informação, ela é mantida hoje pelo Estado. O município, ele tem a função, ele só cumpre a função que ele já cumpria, que é de elaborar o próprio inventário. E ele acrescenta isso numa plataforma e ele ganha destaque, né, num site promocional, né, gigante que a gente tem hoje. Então, assim, quando pergunta assim, de recurso, eu acho que quando a gente pensa recurso, o investimento que o Estado fez para ter a plataforma que a gente tem hoje, ele é enorme, né, e disponibiliza isso ao município. Se você pensar que quando a gente fala ali de quantos municípios já têm informações turísticas na plataforma, são quase 700 municípios. Então, pensa cada município tendo que pagar separadamente o seu site promocional, tendo que desenvolver um sistema de monitoramento do inventário, por exemplo. O Estado passa a disponibilizar isso. Então, assim, é um investimento que não tem precedentes na questão de turismo no Brasil. E com um detalhe também, né, Márcio? Não só essa questão, né, do que já é natural do município para o projeto de regionalização, né? Então, assim, a gente não é um trabalho extra. Teve uma pergunta aqui da Ariana, que a plataforma vem no lugar do inventário, o inventário precisa ser feito à parte. Na realidade, a plataforma ela tem no inventário uma das suas bases. Então, o trabalho de fazer o inventário ele existe independente da plataforma. Então, o que a plataforma permite é você ter ali uma forma de trabalhar essa informação. Porque o que acontecia, que até a Flávia comentou um pouquinho antes, a gente tinha a obrigatoriedade de ter o inventário para os processos de regionalização e tudo, mas essa informação ela ficava ali represada, né? A gente não tinha um trabalho dessa informação. Então, a plataforma ela proporciona exatamente isso. Então, ela pega uma função, né, uma atividade que já tem que acontecer no município de toda forma, né? O município já tem que ter esse inventário, seja para ele participar do processo de regionalização, mapas do turismo e qualquer outra atividade de políticas públicas, parte do inventário. Então, na realidade, o que a gente está fazendo é um espaço onde esse inventário entra,
onde gera comunicação, gera informação, e essa informação é trabalhada em prol da informação para o turista, de trabalhar a promoção, né, e tudo mais, e também de forma a auxiliar nas atividades de planejamento para o Estado, planejamento de fase de políticas públicas. Então, nas coisas mais básicas, às vezes vocês vão ter uma região que vocês vão perceber que está faltando um tipo de serviço, porque pelo inventário já mostrou que não tem lá. Então, até no sentido de fomento à iniciativa privada, fomento à geração de novos postos de trabalho, novos empreendimentos sendo instalados, ele também auxilia para isso. Então, a plataforma, de uma forma simples, mas sem ser simplória, ela tem lá no inventário uma das suas bases, que já é uma informação que o município tem que trabalhar, e que a gente faz é dar visibilidade para ele através da plataforma, senão ele seria uma informação represada. E a gente teria um monte de sites diferentes, trabalhando informação de formas diferentes, e aí o turista tem uma informação que ele não saberia qual que era a qualidade ou a veracidade daquilo. Então, a plataforma, ela dá exatamente essa segurança, exatamente para ela ser vinculada a uma instituição, né, que, em princípio, parte do trabalho de outras instituições também reconhecidas para gerar essa informação, gerar esse conteúdo. Então, a gente fala muito, a gente está começando a fazer isso no Estado agora, da gente mapear o que seria investimento, algumas das atividades que a gente tem. Então, por exemplo, dos projetos que a gente tem aqui, cada press trip nosso, a gente fez um press trip ano passado, com a revista de bordo da TAP, que se a gente fosse pagar o que saiu na revista de bordo, no volume que saiu, seriam 150 mil euros. E a gente não gastou nem 1% disso. Então, às vezes a gente precisa mensurar também melhor as iniciativas que a gente tem, porque nem sempre vai ser o recurso que vai fazer diferença, o financeiro de fato. Vai ser aquilo que a articulação, a troca de conhecimento e de trabalho conjunto vai gerar, e que aí esse recurso, com certeza, vai ser muito maior do que aquele que a gente imaginou que seria no primeiro momento. Então, assim, de fato, é como o Márcio colocou, a plataforma ela está aí para mostrar esse serviço, aí aproveitando para responder a Ariane também, ela se apropria do inventário. Então, eu falo isso porque às vezes fica parecendo que é um retrabalho, né? Então, vou ter que preencher o inventário, vou ter que também preencher a plataforma, e não é. As coisas se comunicam. Por isso, como o Diego colocou, a gente partiu na construção da plataforma aqui em Minas, da metodologia que o Ministério já se utiliza, exatamente porque não fazia sentido criar uma outra metodologia. Aí é retrabalho para todo mundo. E na hora de fazer essas coisas se comunicarem, fica muito mais complicado também. Né? Só complementar um pouco a pergunta do Luiz, Marina. Aqui no Estado, esse ano, a gente conseguiu aprovar uma lei de redução de CMS para os bares, hotéis e restaurantes. Nas compras dele. Então, nós saímos aí de uma alíquota de 7%, reduzimos para 3%. Desses 3%, 2% é para o fundo de 100 do Estado, né? E 1% é para o fundo do turismo. E aí a gente começou a fazer um trabalho aqui na Secretaria com o Diego e a equipe aqui, para a gente fazer a classificação dos municípios e podermos lançar alguns editais. Né? Infelizmente, veio a pandemia, tivemos que repensar tudo isso. Uma parte do recurso nosso também foi contingenciado, em torno de 40%, 35% vai chegar na verdade. E a ideia nossa era dar esse apoio aos municípios com os fundos, fazer uns editais, e aí com a classificação dos municípios eles poderem ter acesso a esses editais, né, aqui no Estado. Mas infelizmente veio a pandemia, a gente vai ter que replanilhar, repensar isso aí. Vou continuar fazendo aí a metodologia para a classificação dos municípios, e pensando nisso agora para um pós-pandemia, provavelmente para o ano que vem a gente conseguir estar mais estruturado e conseguir lançar os editais. E assim, hoje a gente não tem quase nada de recurso, não entrou, porque ele começou a operar agora em março, né? E com o fechamento dos restaurantes aqui em Cuiabá e dos hotéis, principalmente aqui a maior parte da receita vem daqui, né? A recolhimento do imposto caiu muito. A gente tive até que a Lorena está aqui, presidente da Brasel, foi comigo outra semana numa reunião com o secretário Rogério Galo, falando da dificuldade do setor. Conseguimos grandes avanços aí com o secretário Rogério, de um prorrogamento até no recolhimento dos impostos, para não atrasar e para não perder o benefício, né? Infelizmente, nós tivemos que repensar tudo isso aqui no Estado. Só comentar, secretário, alguns questionamentos foram feitos aqui, para já ir esclarecendo. Só um minutinho. Da Ariana, a secretária já comentou um pouco, né? A plataforma é o próprio inventário. O inventário é a base da plataforma
né, com uma grande diferença que o inventário vai ter tem várias utilidades, em vez de ser aquele inventário que a gente conhecia aí, que era feito e que muitas vezes a gente encadernava e guardava lá e ele não tinha uso. Então, o inventário é a base para que a plataforma atue. Eu acho que isso aí ficou claro para todo mundo. Da Salete, que pergunta se somente os municípios farão a alimentação da plataforma, diferente do cadastro, quando as empresas são orientadas a fazer cadastramento, Salete. Até no grupo ontem eu fiz um comentário a respeito disso. Né? O município tem o seu login e senha com o seu perfil, que ele tem uma visão mais ampla. Obviamente que ele pode fazer todo esse processo, buscar informação junto ao prestador e ele inserir essas informações. Mas a plataforma, ela favorece que o prestador crie o seu login e senha e ele insira. E aí o município fica numa tarefa aí só de validar essa informação, de fazer alguma correção. Então, o ideal, até para estimular e para que o município mantenha o seu login e senha e possa atualizar em tempo real qualquer coisa que aconteça no seu empreendimento, é que ele faça essa inserção e o município tem esse papel aí somente de monitorar, de acompanhar e de validar a informação, né? Então, a ligação dele com o cadastro, como eu expliquei ontem, no sentido de verificar se aquele prestador que é de caráter obrigatório está com um cadastro válido, né? Mas que o prestador tem que inserir essas informações realmente, até porque elas são mais detalhadas do que as informações que estão no cadastro. Tem uma pergunta aqui também da Bruna, a gente pode compartilhar aí também com Minas, como foi o processo de integração entre os municípios envolvidos nas IGEs de Minas? Os municípios se integram de forma amistosa? Como foi a estratégia de integração? Como foi a relação de integração entre secretários municipais, IGEs e secretaria estadual? Eu vou passar para Minas responder, Bruna, mas de antemão, como Minas tem uma organização maior, né, vem trabalhando há mais tempo com essa questão da regionalização, inclusive anteriormente à própria regionalização do Ministério, e os resultados estão aí colhidos por conta disso, eles têm uma facilidade muito maior. A relação deles, aliás, são diretamente com as IGEs e não individualmente com os municípios, pelo fato de eles terem essa facilidade, essa organização. Mas aí eu vou passar para que eles comentem. Diego, eu queria só que a Carol fizesse a pergunta. Nós estamos chegando a 1h30 já de reunião e vai cair daqui a pouco, vai fechar. Então, eu queria que a Carol fizesse a pergunta dela e a Marina fala as duas perguntas, já responde as duas perguntas. Pode ser? Tranquilo. Olá, Carol. Estão me ouvindo direitinho? Vocês estão me ouvindo direitinho? Sim. Estão me ouvindo? Estou ouvindo. Sim? Ah, beleza. Então, é que eu dei uma olhada aqui no site de vocês e eu vi que ele tem uma linguagem de marketing bem estruturada. Então, a minha pergunta é a seguinte, como que vocês fazem a mediação dessa informação dentro do que vem do município até o que vai para a plataforma, utilizando todas as técnicas de SEO, de marketing, e essa, como posso falar assim, todos esses critérios de comunicação que fazem com que o site fique melhor posicionado dentro de uma ferramenta de busca. Porque se uma das funções é a promoção do atrativo, então tem que ter um processo muito bem organizado, porque o cara que pega essa informação e que abastece, ele não tem esse conhecimento suficiente para trabalhar esse texto e para qualificá-lo de forma a ficar vendável. Então, essa a minha pergunta. Eu quero saber como que é feito esse processo, se essa equipe é do governo ou se funciona através de uma empresa terceirizada e quantas pessoas, quantos profissionais e de quais habilitações eles são. É tudo nós mesmos. É tudo assim, sabe? A equipe de 1,5 milhão, 40 pessoas? Então, somos nós. 40 pessoas na secretaria toda, tá, gente? Né? 40 pessoas só para o portal, não. Mas vamos lá. Vou até pedir para o Márcio ficar atento aí também, porque a primeira pergunta em relação ao relacionamento dos IGRs e tudo, eu faço muito coro ao que o Diego colocou. Como já tem um histórico de relacionamento, né, da secretaria com as instâncias, essa proposta, né, essa absorção dos municípios para as demandas que aparecem, ela é mais natural.
Não vou te falar que 100% das vezes ela é linda, maravilhosa. Não é isso. Gera dúvida, gera questionamento, faz parte do processo. Mas, em geral, é natural participar dessas coisas. Então, não teve, até no que eu tenho de conhecimento, mas Márcio participou isso mais de perto e Flávia também, se eles quiserem complementar, isso é uma relação muito tranquila. O que gera muita dúvida é a pergunta da Carol, é o modelo de informação, o tipo de conteúdo que vai, esse tipo de coisa. Então, o que a gente faz em relação à demanda para os municípios, isso virou quase uma questão natural, parte do processo, né, do trabalho das instâncias junto aos municípios, junto com a gente. Então, esse processo é relativamente simples, assim, né, mais tranquilo. E no caso do conteúdo, do formato, do modelo, vai muito nisso que a gente falou das RTAs, é dessa constante troca de informação com eles, treinamento constante de como que tem que ser esse tipo de fala, essa escrita, essa demanda, e é um aprendizado conjunto. Então, a gente está constantemente falando com eles, assim, tem muito idas e vindas de conteúdo, tá, gente? Então, vem conteúdo, a gente relê, a gente vê que não tá bom, devolve, às vezes ajuda a escrever, várias vezes a gente já fez isso também, mas em paralelo a essas ações de correção, a gente tem uma ação de capacitação, que é exatamente ir dando subsídios para as instâncias de governança e para os municípios dessas linguagens, né? Do que é o processo de marketing digital, qual que é a proposta de uma linguagem mais promocional. Então, isso vem junto com o processo de construção. E aí, gente, nesse primeiro momento, pode parecer para vocês que vai ficar muito complicado, mais difícil, mas calma, dá certo. A questão é que a gente está já há algum tempo nisso, então para a gente já está mais acostumado. Então, esses fluxos já são mais fluidos, de fato. Só que é um aprendizado que vocês vão ter junto com o governo, junto com as instâncias, os municípios, todos os parceiros, e é natural ter essas dúvidas no início. Não se preocupem com isso e coloquem as dúvidas mesmo, coloquem os questionamentos, porque é assim que vocês vão conseguir construir uma plataforma bacana, que vai dar a efetividade que precisa ter para o Estado. Então, assim, não se preocupem, tá? Tenham em mente que vão acontecer essas demandas, vocês vão ter várias correções, né? Igual o Diego colocou, às vezes formulário que vai dar algum tipo de falha, alguma coisa que tem que ser revista, isso vai acontecer. Agora, no nosso caso aqui, até pelo histórico que a gente já tem, com as instâncias e municípios, fica mais fluido mesmo, né? Mais tranquila essa relação. E aí, na construção do conteúdo, é um aprendizado constante mesmo. E não pense pelo tempo que a gente gente ainda não tem falhas. Tem muita coisa que a gente ainda devolve, que a gente ainda pede para rever e tudo mais. E aí tem duas coisas. Uma coisa é uma coisa é a gente compartilhar, aprender junto, né, ajudar nessa capacitação. Outra coisa é a gente reescrever o tempo todo. Não tem condição da equipe, da plataforma, reescrever tudo que chega. Não tem jeito. Então, dependendo da situação, a gente ajuda, contribui ainda mais nesse começo. Agora, pegar tudo, não, vamos mandar desse jeito que lá a turma vai reescrever, não funciona desse jeito. É um volume enorme de informação que vai chegar, isso precisa ser trabalhado em parceria de fato, mas cada um tem que entender o seu papel ali. Então, não dá, gente. Se vocês tiverem expectativa de que a equipe do Estado, que vai receber o conteúdo, vai sair podendo reescrever e tendo tempo para isso, a plataforma de vocês vai ficar pronta daqui uns 4, 5 anos. Tá? Então, assim, Marina, tenham isso em mente para vocês também trabalharem juntos. Vai lá, Márcio. Só para complementar, né, a questão que a Bruna perguntou aí, em Minas, praticamente 20 anos que a gente trabalha de modo regionalizado. Então, assim, essa integração, ela vem acontecendo, continua, né, é uma constante, né? Como a Marina falou, altos e baixos. Tem vezes que a gente tem uma adesão maior, a gente está sempre tentando, está na ponta, orientando os municípios, orientando as IGRs, né, para fazer esse elo, né, entre o Estado, as IGRs e os municípios. Óbvio, a gente tem algumas dificuldades, mas é um trabalho que ele é construído diariamente, né? A gente tem uma equipe que é responsável por acompanhar as IGRs, né, esse desenvolvimento. Nós somos 47 aqui em Minas, então, assim, é um volume de municípios muito grande que a gente tem que acompanhar, né? Mas a gente está na questão principalmente, ela é colaborativa, a gente precisa que os municípios, né, comprem a ideia dela,
né? Não adianta a secretaria entregar a plataforma e o município achar que aquilo não vai ter retorno para ele, que aquilo não é necessário, etc. Então, assim, a gente precisa que os municípios, junto com as suas IGRs, né, façam essa colaboração de colocar informação, de dar sugestões também, que é importante, né? A gente está aqui para ouvir as sugestões da ponta, né? A gente tem um pouquinho de dificuldade, às vezes, né, de estar em constante mudança da própria plataforma, porque isso demora, né, demanda equipe, demanda, né, uma série de coisas, e a nossa TI é super atolada, né, com vários sistemas que a gente está, né, desenvolvendo para o Estado. Então, assim, e a parte, né, a Marina também abordou, da questão da qualidade da informação, muito do que é prestado ao turista, isso vem totalmente da equipe. É a equipe lá do Núcleo de Inteligência de Mercado que faz esse controle, né? E vai lá, rejeita formulário, recebe e-mail xingando que foi rejeitado o formulário, explica, tenta entender, porque assim, são coisas que o Estado tem, vocês vão ter também muita coisa específica de determinado município, determinada região, determinada localidade. E às vezes a gente que está aprovando e verificando, não vai conseguir ter essa dimensão. Então é importante que lá a pessoa descreva, foi rejeitado, mande um e-mail explicando por que aquele empreendimento deve entrar, aquele atrativo deve entrar, para clarear para quem está fazendo a aprovação. Gente, outra coisa que é importante citar, que eu não sei se ficou claro, o trabalho do PIT, ele não se restringe à equipe da regionalização. Tá? Como o Márcio colocou aqui, tem um trabalho que envolve várias áreas da secretaria. Então, tem equipe de inteligência de mercado, tem equipe de produto, né, de segmentação, a equipe de promoção. Então, assim, de alguma forma, todas as equipes estão envolvidas de alguma maneira. Às vezes, está envolvido para ser mesmo número ali de profissionais para ajudar na aprovação desses materiais e tudo, mas a equipe também toda fica envolvida no sentido até de pensar as melhorias para a plataforma, visto as demandas que a gente tem. Então, assim, eu coloco isso para vocês, porque às vezes a gente fica na dúvida de que só uma área tem que ficar responsável pela plataforma, só uma área responsável, né, por ela, e essa responsabilidade ela tem que ser compartilhada. Porque cada um ali vai ter uma entrega que vem a partir da plataforma, então também tem que ter uma contribuição para a plataforma funcionar. No nosso caso, a gente opta que a liderança da plataforma fica na regionalização, né? Porque toda a base dela é feita pela regionalização, pelo inventário, são as atividades de políticas públicas. Mas a responsabilidade de pensar a plataforma, lidar com ela, melhorar a plataforma, é da equipe toda. Não se restringe à área de regionalização só, não. Bom, chegamos a 1h30 de reunião já. Queria agradecer a todos que participaram até agora, todos os secretários, dirigentes, um agradecimento especial a você, Marina, Flávia e Márcio, que sempre, desde o primeiro momento que eu falei da reunião, você falou, não, já estou pronta, vamos trocar essa informação, é sempre bom a gente trocar, falar de turismo é sempre muito bom, acho que o turismo sempre dá uma pauta muito positiva para a gente, apesar desse momento que estamos passando, é um momento que nós vamos começar a planejar, né, Marina? Começar a pensar nas ações que vamos fazer agora pós-pandemia, pensar nas estratégias. A gente está vendo que o mercado vai mudar, vai ser um mercado muito digital. A plataforma, acho que ela vai ter um peso muito grande para a gente se reinventar aqui no Estado. E, mais uma vez, agradecer muito, Marina, a parceria de Minas Gerais, ter cedido essa plataforma aqui para o Estado de Mato Grosso, essa troca constante que o Diego tem com a Flávia, com o Márcio, com a equipe de vocês, para a gente estar alinhando alguns pontos que a gente acha que é melhor para a gente aqui no Estado, né? Vocês sempre muito atenciosos com a gente. Eu queria agradecer muito a todos vocês por essa oportunidade, para a gente estar trocando essa informação com os municípios aqui, com os empresários que vão estar na ponta, entendendo a importância da plataforma aqui para o Estado. Jefferson, Diego, eu queria agradecer de verdade o convite, contem conosco mesmo, porque a gente puder.
E aí reforçar aqui e parabenizar também, que eu acho que quando a gente tem que... às vezes a gente tem que puxar a orelha, né, de todo mundo, a gente puxa de volta, aquela confusão, mas quando a gente tem que reconhecer trabalho bem feito, a gente tem que reconhecer também. Então, primeiro, parabenizar vocês, né, por terem essa sensibilidade de entender a plataforma, de querer conhecer mais sobre a plataforma, né, de compartilhar com a gente, né, o desafio da melhoria, porque, né, o fato de a gente ter começado com ela não significa que ela não possa ser melhorada, e aí vocês vão ter vários olhares aí, podem contribuir conosco sempre, e principalmente parabenizar o trabalho que a Flávia e o Márcio vêm fazendo, né, os dois são crias da secretaria, eu brinco com isso, porque eles estão lá, começaram, se não me engano, os dois começaram como estagiários na secretaria, estão crescendo lá dentro, fazendo um trabalho muito bacana, extremamente reconhecido pelas instâncias de governança regionais e levam essa plataforma, assim, com muito profissionalismo, com muito cuidado e muita responsabilidade. Então, eu falo isso porque eu cheguei, eu não trabalhei diretamente com a plataforma, mas eu reconheço, né, a importância. Eu trabalhei assim, eu já fui consultora, então usei a plataforma para trabalhar na consultoria, já usei de várias formas e tudo, mas eu reconheço que o trabalho que vem de uma construção já de muito tempo, e que eu cheguei depois e só estou aprendendo com elas, com essa construção, sabe? Então é importante a gente ter esse reconhecimento de quem está chegando, né, de vocês aí interessados e tudo, e de quem já está, né, suando nesse processo aí. Então, a gente está super à disposição mesmo. Eu até deixei o e-mail lá da subsecretaria, caso alguém tenha alguma dúvida, entrar em contato, pode entrar em contato com a gente está em teletrabalho, então nem adianta deixar o telefone de lá, mas contem conosco mesmo, que a gente puder contribuir, auxiliar, a gente está às ordens. Só fazer um parênteses na sua fala, Mariana, acho que poucas pessoas sabem, mas a regionalização do turismo no Brasil saiu por Minas. Né? Minas aí é um case de sucesso no Observatório do Turismo, na regionalização, divulgação do mapa do turismo, tem um cantinho aí de Minas em todo esse processo. Então, achei que o Márcio e a Flávia participaram muito ativamente disso desde o começo, dessa construção do Plano Nacional. Né? Parabéns de novo, Minas, isso aí na frente. Obrigada, pessoal. Gente, obrigado mais uma vez pela atenção de vocês também. Espero que a gente tenha conseguido, né, trazer solucionar algumas dúvidas, trazer outras dúvidas também, porque faz parte do processo de construção. Obrigada mesmo. Flávia, Márcio, mais uma vez, obrigada também por vocês dois. Uma disposição. Obrigado, pessoal. Obrigado. Tá, eu acho que o objetivo da reunião, acho que foi cumprido com excelência, né, de sensibilizar, de trazer informação. Agora, falando diretamente para os municípios, empresários que estão ouvindo, né, o secretário Jefferson tem comprado esse projeto aí como dele mesmo, de estar né, nos cobrando, acompanhando. Então, assim, é um projeto hoje dentro da secretaria que tem um lugarzinho especial. Então, ficou claro que depende não só da secretaria, mas de um grupo todo para a gente avançar com isso aí. Eu tenho certeza que num tempo aí bem curto a gente vai estar com essa plataforma no ar da forma que a gente deseja, espera e trazendo o benefício que o turismo no Brasil, em Mato Grosso, merece. Então, um abraço, obrigado a todos. Obrigada, pessoal. Bom dia. Bom dia.